nessa manhã e à noite também, nós vamos meditar nesse tema, que alguns vão achar estranho, mas nós vamos falar sobre o tema mais que uma Copa. O assunto, provavelmente, de destaque dessa semana vai ser o início da Copa do Mundo na Rússia, que vai começar agora na próxima quinta-feira. E hoje nós vamos usar uma analogia, uma comparação entre um jogo de futebol, um campeonato do mundo, com a vida missionária da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Você pode ter isso como algo estranho, usarmos o futebol para fazermos essa comparação e tirarmos lições para a nossa vida, mas você se lembra que o apóstolo Paulo, Jesus também usou muitas metáforas do seu tempo, mas o apóstolo Paulo também usou várias analogias para falar sobre a igreja, inclusive usando a figura metafórica do atleta olímpico, do corredor no estádio olímpico, aquele que corria ali nos campeonatos atléticos da época dele em Roma, para falar sobre a vida do cristão. E a gente pode perfeitamente também usar algo que é contemporâneo nosso, algo que faz parte do nosso mundo, e apresentarmos verdades bíblicas, comparando com aquilo que nós vemos hoje, como por exemplo, a Copa do Mundo. Nós vamos então olhar para a Bíblia e vamos ver 3 lições nas Escrituras, usando esse tema, mais que uma Copa. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para as Escrituras e nós vamos perceber, comparando a vida cristã com a Copa do Mundo, ou com um time de futebol, nós vamos ver que nós fomos convocados. Assim como há uma convocação para a seleção brasileira, ou qualquer seleção que vai participar da Copa do Mundo, Deus também faz uma seleção. Deus também faz uma convocação. Jesus, ele faz essa convocação. E nós podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 28, um texto bem conhecido, da grande comissão, a partir do versículo 18, que Jesus, ali ele aparece como esse técnico, esse treinador, esse senhor, essa autoridade que faz uma convocação para uma missão. Diz assim a palavra: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Comparando então a missão da igreja com uma Copa do Mundo, nós vemos que na igreja também há uma convocação. Para se jogar uma Copa do Mundo, os jogadores de cada país precisam ser convocados por seus treinadores. E aqui nós vemos que Jesus, ele é a autoridade, ele é esse treinador que convoca os seus discípulos. Ele tem o poder, ele tem a competência para convocar quem ele quiser, como um treinador de futebol o tem para convocar uma seleção para uma Copa do Mundo. Uma das manchetes que nós vimos há umas semanas atrás, além das crises que a gente viu no nosso país, foi a seguinte: saiu a lista. Que lista? Você entrou no computador lá na internet, saiu a lista. Era a lista do técnico Tite, treinador da seleção brasileira, a lista com os jogadores que foram convocados agora para a Copa na Rússia. Alguns nomes ali foram unanimidades para quem entende de futebol naquela convocação. Outros foram um pouco questionáveis ali. Mas quem determinou a lista foi o técnico, que tem o poder e a competência para isso. Algumas matérias foram feitas na época da convocação, e todo ano é assim, de convocação para a Copa, e jornalistas ali filmando alguns jogadores que tinham
grande possibilidade de serem convocados, e os jornalistas ali nas casas desses jogadores, e filmando a reação deles quando eles viram na televisão ou na internet que o nome deles apareceu na lista dos convocados do técnico da seleção. Você foi convocado, nós fomos convocados, não para a seleção brasileira de futebol, mas nós fomos convocados pela maior autoridade, muito maior do que o técnico de uma seleção. Nós fomos convocados por Jesus Cristo para uma missão. Na vida cristã, todos nós, crentes em Jesus, fomos convocados por Jesus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é a autoridade, Ele determinou a lista saiu, e o detalhe é que o meu nome e o seu nome estão lá. O nosso técnico supremo convocou a cada um de nós para que nós entremos em campo. Que campo é esse? Certamente não é um campo de grama, com trave lá, com gol, mas é o campo do mundo. Que mundo, pastor? A escola. Você foi convocado por Deus, por Jesus Cristo, para ser um missionário ali, para levar o evangelho ali, na academia de musculação, na universidade, no trabalho, na rua, no ônibus, na praça, na sua família e até os confins da terra, se Deus o chamar para ser um missionário transcultural. Nós não estamos onde estamos por acaso, há ali uma missão. O Senhor nos convocou para essa missão da evangelização. Jesus disse que todos os seus discípulos são convocados. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Tem uma frase que eu já mencionei aqui, do Leighton Ford. Ele disse o seguinte, sobre a missão a qual nós fomos convocados, ou para a qual nós fomos convocados. Devemos evangelizar, não porque seja agradável, às vezes não é, às vezes é difícil, fácil, ou porque podemos ter sucesso, mas porque Cristo nos convocou. Ele é o nosso Senhor, não temos outra escolha senão obedecê-lo. Ele é o treinador, Ele é a autoridade, Ele nos convocou. Nós devemos obedecer ao Senhor. Evangelização não é uma questão de ser algo fácil, agradável, mas de obediência. Nós somos convocados para essa missão. Você tem se preocupado com a situação, o estado, a condição espiritual dos seus familiares que não conhecem a Cristo?